Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Grande Conflito, capítulo 32, As Armadilhas de Satanás. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Antes de eu falar sobre esse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje trazer este assunto, aquelas armadilhas de Satanás, para que o povo possa acordar, possa ir para o teu caminho, Senhor, possa ir para a tua luz e para fugir das armadilhas do mal. Por isso, meu Deus, que essa luta seja para o bem da nação, Senhor. Que seja para ir ao Senhor, meu Deus, para aceitar Jesus em todos os corações dos seres humanos. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo, para trazer essa mensagem para todas as pessoas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. As armadilhas de Satanás. O grande conflito entre Cristo e Satanás que tem prosseguido durante quase 6.000 anos logo deve chegar ao fim. E o maligno redobra seus esforços para destruir a obra de Cristo em favor do homem, empreender as almas em suas armadilhas. Quer aprisionar o povo em trevas e impertinência até que cesse a mediação do Salvador e não haja mais sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura atingir. Quando não há nenhum esforço especial para resistir ao seu poder, quando prevalece a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não fica preocupado, pois não está em perigo de perder aqueles que está conduzindo cativo à sua vontade. Mas quando a atenção é chamada para as coisas eternas e as almas inquirirem, o que devo fazer para ser salvo? Que é uma pergunta. E ele está atento, buscando opor sua força ao poder de Cristo e contrafazer a influência do Espírito Santo. As Escrituras declaram que em certa ocasião, quando os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles. Jó, capítulo 1, verso 6. Não para se curvar perante o Rei Eterno, mas para promover suas maliciosos desígnios contra os justos. Por que Satanás tinha acesso ao céu? Porque o pecado de Adão e Eva propôs isso para ele, passou o poder que Adão tinha aqui na terra para conduzir as pessoas, os filhos de Deus, passou para Satanás. Satanás olhava aqui para a terra e passava as informações para Deus, já que Deus não precisava, precisaria saber das informações, porque Deus é onisciente, que sabe de tudo. Então, quer dizer, mas mesmo assim, ele ia nos concílios, nas reuniões do céu e trazia as informações aqui da terra para Deus. Era por isso que ele falou de Jó, que trouxe a situação de Jó. E quando isso acabou? Acabou quando Jesus morreu na cruz, cessou esse acesso ao céu. Por que Satanás não queria que Jesus viesse? Por causa disso, porque ele sabia que Jesus ia morrer e acabar esse acesso ao céu. As Escrituras declaram... Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se reúnem para adorar a Deus. Embora oculto à visão, ele está trabalhando com toda a diligência para controlar a mente dos adoradores. Semelhante a um experiente general, projeta antecipadamente seus planos. Quando vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, ele toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Então emprega toda a sua inteligência e perspicácia para controlar as circunstâncias de modo que a mensagem não alcance aqueles a quem está enganando sobre este mesmo ponto.
Aquele que mais necessita da advertência estará envolvido em alguma transação comercial que requeria sua presença ou por algum outro meio, impedindo de ouvir as palavras que lhe poderiam ser um cheiro de vida para a vida. Satanás observa os servos do Senhor apreensivos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve as fervorosas orações dos ministros suplicando graça e poder divinos para quebrar o encanto da indiferença, da negligência e da indolência. Então, com renovado zelo, ocupa-se com seus artes. Tenta os homens a indulgência como apetite ou com alguma outra forma de satisfação própria, amortecendo assim as suas sensibilidades para que não ouçam justamente as coisas que mais necessitam aprender. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e ao exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa toda a artimanha possível para absorver a mente. Sempre houve uma classe professando piedade, a qual, em lugar de prosseguir no conhecimento da verdade, faz de sua religião a busca de alguma falta de caráter ou erro de fé naqueles de quem discordam. Tais pessoas são a mão ajudadora de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Estão eles sempre em atividade quando Deus está operando, e seus servos estão lhe prestando verdadeira homenagem. Eles darão um falso colorido às palavras e atos dos que amam e obedecem à verdade. Representarão os mais ardentes, zelosos e abnegados servos de Cristo como enganando e sendo enganados. É a sua obra deturpar os motivos de toda verdadeira e nobre nação, fazer circular as insinuações e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. De toda maneira concebível buscarão fazer com que é puro e justo seja visto como odiável e enganoso. Mas ninguém necessita ser enganado em relação a eles. Pode-se ver prontamente de que são os filhos de quem seguem o exemplo e a obra de que fazem. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 16. Sua conduta assemelha-se à de Satanás, o abominável caluniador, o acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 10. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro para alcançar as almas, heresias preparadas para satisfazerem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. Tem ele como objetivo levar para a igreja elementos insinceros e não regenerados, que estimularão a dúvida e incredulidade, impedindo a todos os que desejam ver a obra de Deus progredir e com ela avançar. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou em sua palavra, aceitam certos princípios da verdade e passam-se por cristãos. Assim são capazes de infiltrar seus erros como doutrinas escrurísticas. A posição de quem não é de consciência alguma que os homens creiam é a dos enganos mais sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de seu recebedor. Portanto, está ele constantemente buscando substituí-la por falsas teorias e fábulas, ou outro evangelho. Desde o início, os servos de Deus têm disputado com falsos mestres, não meramente como homens pervertidos, mas como propagadores de falsidades fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firme e corajosamente se opuseram aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A tolerância que considera uma fé religiosa correta como sem importância não acha favor algum com aqueles santos defensores da verdade.
As interpretações vagas e fantasiosas das Escrituras e as muitas teorias conflitantes relativas à fé religiosa, encontradas no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário para confundir assim as mentes, a fim de que não discernam a verdade. E a discórdia e a divisão que existe entre as igrejas das cristandades são, em grande parte, devidas ao prevalecente costume de distorcer as Escrituras a fim de embasar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus com humildade de coração, a fim de obter conhecimento de sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo especial ou original, com o objetivo de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs. Alguns se apegam às passagens bíblicas separadas do contexto, talvez citando meio versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte remanescente, se mostrada, tomaria um sentido bem oposto. Com a perspicácia da serpente, entrecheiram-se atrás das afirmações inoerentes, preparadas para se ajustar aos seus desejos carnais. Muitos deliberadamente pervertem assim a palavra de Deus. Outros donos de ativa imaginação apegam-se às figuras e símbolos dos santos escritos, interpretando-os de acordo com a sua imaginação, tendo em pouca consideração o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete, e então apresentam suas próprias fantasias como os ensinos da Bíblia. Quando quer que o estudo das Escrituras seja empreendido sem oração, ou sem um espírito dócil e humilde, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas de seu verdadeiro significado. Os líderes papais selecionam porções das Escrituras que melhor servem ao seu propósito, interpretam-nas de acordo com o que lhes convém, e então apresentam-nas ao povo, enquanto lhe negam o privilégio de estudar a Bíblia e de compreender suas sagradas verdades por si mesmos. A Bíblia completa deveria ser dada ao povo assim como está escrita. Seria melhor para eles não terem a instrução bíblica final do que receberem um ensino escriturístico tão brutalmente deturpado. A Bíblia foi destinada a ser um guia a todos os que desejam familiarizar-se com a vontade de seu Criador. Deus deu aos homens a sua palavra da profecia. Os anjos e o próprio Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel e João as coisas que em breve deveriam ocorrer. Esses importantes assuntos que dizem a respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em mistério. Não foram revelados de tal modo a causar perplexidade e iludir o honesto pesquisador da verdade. Disse o Senhor pelo profeta Abacuque: escreve a visão e torna-a bem legível, para que possa ler com que correndo passa. Abacuque capítulo 2, verso 2. A palavra de Deus é clara para todos os que a estudam com coração contrito. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo. Salmos capítulo 97, verso 11. E nenhuma igreja poderá progredir em santidade, a menos que seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade como de um tesouro escondido. Ao grito de liberdade, os homens se tornam cegos aos enganos do adversário, enquanto ele se acha permanentemente trabalhando firmemente para a realização de seu objetivo. Quando ele é bem-sucedido em superar a Bíblia por meio de suas especulações humanas, a lei de Deus é posta de lado e as igrejas se encontram sob a escravidão do pecado, embora se proclamem livres dele. Para muitos, a pesquisa científica se tornou uma maldição. Deus permitiu que o dilúvio de luz fosse derramado sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas. Mas mesmo os maiores mentalidades, se não forem guiadas pela palavra de Deus em sua pesquisa, ficarão desconcertadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação.
O conhecimento humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar suas opiniões científicas com as declarações das Escrituras. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e acham que a palavra de Deus deve ser testada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. O Criador e suas obras estão além de sua compreensão, e por que não podem explicá-las pelas leis naturais? A história bíblica é vista como não confiável. O que duvidam da confiabilidade dos registros do Antigo e do Novo Testamentos, muito frequentemente vão um passo mais além, e duvidaram da existência de Deus, e atribuem um poder infinito à natureza, tendo largado sua âncora, são deixados a se chocar contra os recifes da incredulidade. Assim, muitos se desviam da fé e são seduzidos pelo diabo. Os homens têm se esforçado para serem os mais sábios do que o seu Criador. A filosofia humana tem tentado penetrar e explicar mistérios que jamais serão revelados nem mesmo por todas as eras eternas. Se os homens investigassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos, obteriam tal visão da glória, majestade e poder de Deus que se conscientizariam de sua própria finitude, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. É a obra-prima dos enganos de Satanás, conservar as mentes dos homens pesquisando e conjecturando a respeito daquilo que Deus não tornou conhecido e que ele não pretende que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu lugar no céu. Ele ficou insatisfeito porque todos os segredos dos propósitos de Deus não lhe foram confiados. Então ele desconsiderou inteiramente aquilo que foi revelado concernente à sua própria obra na exaltada posição que lhe foi destinada, incitando o mesmo descontentamento nos anjos sob seu comando, lhes causou a queda. Agora o decaído arcanjo procura encher a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desrespeitar os direitos mandamentos de Deus. O que não estão dispostos a aceitar as claras e cortantes verdades da Bíblia, buscam continuamente fábulas agradáveis para lhe aquietar a consciência. Quanto menos espirituais, abnegados e humilhantes forem as doutrinas apresentadas, maior será o favor com que são recebidas. Essas pessoas degradam as faculdades intelectuais para servirem aos seus desejos carnais, sendo sábios em seu próprio conceito para examinarem as Escrituras com contrição de alma e fervente oração por direção divina. Ficam sem defesa contra o engano. Satanás está pronto a atender o desejo do coração e apresenta suas burlas em lugar da verdade. Foi assim que o papado conquistou seu domínio sobre a mente dos homens, e pela rejeição da verdade, já que ela envolve uma cruz, os protestantes estão seguindo a mesma senda. Todos os que negligenciaram a palavra de Deus para estudarem a conveniência e política, a fim de não ficarem em discórdia com o mundo, serão deixados a receber a deplorável heresia em lugar da verdade religiosa. Toda forma concebível de erro será aceita pelos que deliberadamente rejeitam a verdade. Aquele que olha com horror para o engano, facilmente aceitará o outro. O apóstolo Paulo, falando de pessoas que não recebem o amor da verdade para se salvarem, declara: por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Com tal advertência perante nós, cabe-nos estar em guarda a respeito de que as doutrinas recebemos. Entre as mais bem-sucedidas atividades do grande enganador, encontra-se capciosos ensinos e maravilhas mentirosas do espiritismo,
disfarçando em anjo de luz, estende ele suas redes onde menos se espera. Se os homens estudassem o livro de Deus com fervorosa oração para que pudessem compreendê-lo, não seriam deixados em trevas para receber as falsas doutrinas, mas como eles rejeitam a verdade, caem presas do engano. Outro erro grave é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não existiria antes de seu advento a este mundo. Essa teoria é recebida com favor por uma imensa classe que professa crer na Bíblia. Contudo, contradiz as mais claras afirmações de nosso Salvador concernentes à sua relação com o Pai. Seu caráter divino e sua persistência não podem ser recebidas sem que se faça mais irracional perversão das Escrituras. Somente rebaixa as concepções do homem sobre a obra da redenção, como também mina a fé na Bíblia como revelação de Deus, enquanto isso a torna mais perigosa, faz dela também algo mais difícil de ser enfrentado. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas referente à divindade de Cristo, é inútil argumentar com eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, embora concessivo, poderia convencê-los. Homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ninguém que defenda esse erro pode ter verdadeira concepção do caráter ou da missão de Cristo, e nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Ainda outro erro sutil e maligno é a crença de rápida difusão que diz que Satanás não existe como ser pessoal, que esse nome é utilizado nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem. O ensino tão amplamente encoado dos púlpitos populares de que o segundo advento de Cristo é a sua segunda vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é uma artimanha arguciosa para desviar a mente dos homens de sua vinda pessoal nas nuvens do céu. Por anos Satanás estando a dizer: eis que ele está no interior da casa. Mateus capítulo 24, verso 23 a 26. E muitas almas se têm perdido por causa da aceitação dessa mentira. A sabedoria mundana ensina que a oração não é essencial. Homens de ciência declaram que não pode haver nenhuma resposta real à oração, que isso seria uma violação da lei, um milagre, e milagres não existem. O universo dizem que eles é governado por leis fixas e o próprio Deus nada faz com que seja contrário a essas leis. Assim representam a Deus como atado às suas próprias leis, como se a operação das leis divinas pudessem excluir a liberdade de Deus. Tal ensino é oposto ao testemunho das Escrituras. Cristo e seus apóstolos não operaram milagres? Esta é a pergunta. Claro que operaram principalmente Cristo, que eram os milagres que fez aqui na terra. O mesmo compassivo Salvador vive hoje e está disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé, e o que Ele não nos daria se nós assim não o pedíssemos. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as ideias imaginárias que estão tomando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível estimar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Poucos que se aventuraram a fazer isso param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após o outro, os princípios da verdade até que se tornam incrédulos de fato. Os erros da teologia popular têm introduzido muitas almas ao ceticismo, a quais poderiam de outro modo ter sido crentes nas Escrituras. É-lhes impossível aceitar doutrinas que escandalizam seu senso de justiça, misericórdia e benevolência.
e uma vez que estas sejam apresentadas como os ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como a palavra de Deus. E este é o intento de que Satanás busca efetuar. Nada há que ele mais almeje do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Satanás está à testa do grande exército dos duvidosos e trabalha com seu máximo poder para conquistar almas para suas fileiras. Está se tornando moda duvidar. Há uma vasta classe que olha a palavra de Deus com desconfiança, pela mesma razão com que o foi o seu autor, porque ela censura e condena o pecado. Os que não estão dispostos a obedecer aos seus requisitos esforçam-se para lhe destruir a autoridade. Leem a Bíblia ou ouvem seus ensinos como expostos no púlpito sagrado, meramente para descobrir falhas neles ou no sermão. Não poucos se tornam incrédulos para se justificar ou desculpar sua negligência do dever. Outros adotam princípios céticos por orgulho ou indolência, sendo amantes do comodismo para se voltarem ao cumprimento de qualquer coisa digna de honra, a qual exija empenho e abnegação. Procuram garantir para si uma reputação de possuir sabedoria superior pela crítica à Bíblia. Há nas Escrituras muita coisa que a mente finita são iluminada pela sabedoria divina é incapaz de compreender, e assim encontra a ocasião para criticá-la. Muitos há quem parecem achar que é uma virtude colocar-se do lado da descrença, do ceticismo e da infidelidade, mas sobre o disfarce de sinceridade, penetrar-se ao fato de que essas pessoas são movidas por autoconfiança e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras algo para confundir o espírito de outros. Alguns inicialmente criticam e argumentam por simples amor à controvérsia. Não entende que estão assim caindo nas armadilhas do predador, mas tendo expressado abertamente a descrença, acham que devem manter sua posição. Assim se unem eles aos ímpios e fecham para si mesmos as portas do paraíso. Deus deu em sua palavra suficiente evidência de seu divino caráter. As grandes verdades concernentes à nossa redenção são claramente mostradas. Com a ajuda do Espírito Santo, que é prometido a todos os que buscam com sinceridade, todo homem pode compreender essas verdades por si mesmo. Deus outorgou aos homens um forte fundamento sobre o qual apoiar sua fé. Todavia, as finitas mentes dos homens não estão capacitadas a compreender plenamente os planos e propósitos do infinito. Jamais poderemos descobrir a Deus por meio de investigação. Não devemos com presunçosa mão tentar erguer a cortina por trás da qual ele vela sua majestade. O apóstolo exclama: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso 33. Podemos compreender seu trato conosco e os motivos mediante os quais ele age para que possamos discernir o seu amor e misericórdia ilimitados unidos ao infinito poder. Nosso Pai Celestial ordena todas as coisas com sabedoria e injustiça, e não devemos ficar descontentes e desconfiados, mas nos inclinar em reverente submissão. Ele nos revelará muito de seus propósitos, o quanto for para o nosso bem sabermos, e mais que devemos confiar na mão que é oniponente, no coração que é pleno de amor. Conquanto Deus nos tenha dado ampla evidência para a fé, Ele nunca removeu toda escusa para a descrença. Todos os que procuram ganchos para pendurar suas dúvidas haverão de encontrá-los até que cada objeção seja removida, e que não haja mais ansejo para a dúvida, jamais virão para a luz. A desconfiança em Deus é o resultado natural do coração não renovado, que está em inimizade contra Ele, mas a fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá apenas à medida de que for cultivada. Nenhum homem pode tornar-se forte na fé sem esforço determinado.
A incredulidade se fortalece ao ser animada, e se os homens, em lugar de se desmorarem nas evidências que Deus tem dado para lhes suster a fé, e se permitirem questionar e interpretar falsamente, descobrirão que as dúvidas se tornam ainda mais confirmadas. Mas daqueles que duvidam das promessas de Deus e desconfiam da certeza de sua graça, estão desonrando e a sua influência, em lugar de atrair outros a Cristo, tende a afastá-los dele. Esses são árvores improdutivas que estendem amplamente seus escuros ramos, impedindo que a luz do sol iniciada sobre outras plantas, e fazendo que afrontem e morram sobre a afligida sombra. O trabalho destas pessoas aparecerá como a inflexível testemunha contra aquelas que estão semeando dúvida e ceticismo e produzindo infalível colheita. Há então somente um caminho a seguir para todos os que sinceramente desejarem ficar livres de suas dúvidas, em lugar de questionar e cavilar com respeito àquilo que não podem compreender. Deem eles ouvidos à luz que sobre eles já brilha, e receberão maior luz. Cumpram cada dever e que já está claro a sua compreensão, e serão capazes de estender e cumprir aqueles os quais ainda estão em dúvidas. Satanás pode apresentar uma contrafação tão semelhante à verdade, que engane aqueles que estão dispostos a ser enganados. Que desejam escapar da indignação e sacrifícios exigidos pela verdade, mas é impossível para ele manter sobre seu poder uma só alma que honestamente deseje conhecer a verdade a qualquer custo. Cristo é a verdade e a luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, verso 9. O Espírito da verdade foi enviado para guiar os homens em toda a verdade. Pela autoridade do Filho de Deus é declarado: buscais e encontrareis. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Mateus capítulo 7, verso 7 e João capítulo 7, verso 17. Os seguidores de Cristo pouco sabem das maquinações que Satanás e suas hostes estão fazendo contra eles. Aqueles, porém, que se assenta nos céus, fará com que todos estes estratagemas sejam dirigidos para o cumprimento de seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à ardente prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque este processo é essencial à sua vitória final. Ele não poderia, de modo consistente com a sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as atrações do mal. Nem os homens ímpios, nem demônios podem impedir a obra de Deus ou ocultar sua presença de seu povo, e se estes, com corações contritos e submissos, confessarem e abandonarem seus pecados e com fé reclamarem suas promessas, toda a tentação, toda a influência contrária, qual que seja aberta, quer seja secreta, pode ser vencida com sucesso, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro capítulo 3, versos 12 e 13. Quando Balaão, aliciado pela promessa das ricas recompensas, praticou encantamentos contra Israel, e mediante sacrifícios ao Senhor procurou invocar maldição sobre o seu povo, o Espírito do Senhor impediu o mal que ele pretendia pronunciar, aí Balaão foi forçado a dizer: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? A minha alma morra de morte dos justos, ou seja, o meu fim como o seu. Quando novamente foi oferecido o sacrifício, o ímpio profeta declarou: eis que recebi mandado de abençoar, pois em Israel nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alário de um rei.
Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Números capítulo 23, versos 8, 10, 21 e 23. Ainda um terceiro altar foi erigido e novamente Balaão tentou rogar uma maldição. Mas mediante os relutantes lábios do profeta, o Espírito de Deus declarou a prosperidade de seus escolhidos e repreendeu a loucura e a maldade de seus inimigos. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo 24, verso 9. Nesse tempo o povo de Israel era fiel a Deus, e enquanto permanecesse em obediência à sua lei, nenhum poder terreno ou inferior poderia prevalecer contra eles. Mas a maldição que Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus, ele finalmente conseguiu trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado. Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separaram-se então dele e foram deixados de sentir o poder do destruidor. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permanece em Cristo é a mais que suficiente para enfrentar as hostes das trevas, e caso que ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar os soldados da cruz de suas poderosas fortalezas, enquanto fica de tocaia com as suas forças, pronto para destruir todos os que se aventuraram em seu terreno. Unicamente mediante humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos podemos estar seguros. Nenhum homem ou mulher está seguro por um dia e uma hora sem oração. Deveríamos nós especialmente rogar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão revelados os embutes do tentador e os meios pelos quais ele pode ser resistido com sucesso. Satanás é especialista em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus, enquanto tenhamos de nos guardar constantemente contra as armadilhas de Satanás. Cumpre com fé orar continuamente. Não nos deixeis cair em tentação. Então, povo de Deus, essa foi a lição 32. Devemos lutar contra o mal. Devemos aniquilar o mal em nossa vida e sim buscar a Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para trazer essa afirmação e trazer esse alerta para as pessoas, nações e línguas, para que eles possam fugir do mal e sim para a sua luz, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!